Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Daniel Arana e a aula de hoje foi elaborada em parceria com o professor Alex Soria Medina. E o tema que a gente vai abordar hoje vai ser representação do relevo. Então, para tratar desse assunto, a aula foi dividida em 4 tópicos principais. O primeiro, nós vamos entender o que é a superfície topográfica. Para os tópicos seguintes, a gente conseguir aprender os métodos de representação dessa superfície, que são por meio de pontos cotados, curvas de nível e perfil de terreno. Preparados então, pessoal? Vamos nessa! Uau! Bom, o objetivo da aula é que vocês aprendam os métodos de representação da superfície topográfica. Mas o que é essa superfície topográfica? Ela se trata nada mais do que o relevo natural. E aí vocês vão me perguntar o que é o relevo natural, né? O relevo, o que faz parte do relevo? As edificações fazem parte do relevo? Não. A vegetação faz parte do relevo natural? Não! O relevo natural, então, ele compreende as feições do terreno e as suas irregularidades, como planícies, vales, depressões, elevações. É verdade. Esse tipo de feição não pode ser representado por meio de equações matemáticas. E por isso que os levantamentos topográficos são utilizados para que a gente consiga representar essas feições. Vocês se lembram quais os levantamentos nós podemos utilizar? É claro! Então, qual que é o tipo de levantamento que vai me trazer a informação do relevo, pessoal? Então vamos falar um pouquinho deles para ver qual que a gente pode utilizar para determinar o relevo natural da superfície. O primeiro tipo de levantamento é o levantamento planimétrico. E ele é destinado então ao levantamento de detalhes, por exemplo, como postes, vias, edificações, árvores. Vocês se lembram? Mas professor, o levantamento planimétrico não traz informação do relevo. É isso mesmo? Exatamente. Nesses levantamentos são tratadas somente medições horizontais. E como resultado do levantamento planimétrico, nós temos as coordenadas x e y associadas a cada detalhe de interesse. E o segundo tipo de levantamento é o levantamento altimétrico, que ele pode ser destinado a trazer informação do relevo, assim como ele também pode trazer informação da altura de edifícios, por exemplo. Mas como o nosso objetivo é tratar a superfície topográfica, vamos focar então na cota e altura do terreno para que a gente possa trabalhar com o relevo natural, certo? Então, nesse tipo de levantamento, nós temos uma projeção plana com coordenadas x e y, em que nós temos associado uma cota ou uma altitude, né? Uma ordenada z aqui. Naturalmente, um único ponto não é suficiente para representar o relevo de toda uma região. Como nós vamos conseguir, então, representar uma superfície topográfica? Nós vamos precisar, pessoal, de uma amostra suficiente de pontos. E, de acordo com a complexidade do terreno, nós podemos optar por uma amostra regular, irregular ou até mesmo mista. Uma amostra regular, que nós temos aí na figura acima, é interessante quando o relevo é mais uniforme. E, por outro lado, para um relevo mais complexo, uma amostra irregular pode ser mais interessante, como nós temos representado aí na figura de baixo. No caso de um relevo em que a gente tem essas duas características presentes, vamos aí então usar um caso extremo. Por exemplo, a gente tem uma planície e uma região montanhosa que a gente quer representar aí na mesma superfície. Nesse tipo de caso, é possível que a gente possa fazer um levantamento colhendo uma parte da amostra regular e outra parte irregular. Esse conjunto de ponto nós podemos chamar então de uma amostra mista. Então, depois que a gente colhe então, essa amostra de pontos, a gente precisa escolher como que a gente vai representar a nossa superfície. Dentre as opções, a gente pode representar por meio de pontos cotados, curvas de nível, ou então por vários perfis do terreno, sendo um perfil transversal ou longitudinal. E a escolha, então, da forma de representação vai depender, obviamente, da aplicação. Qual é o tipo de produto que é mais interessante para que eu extraia a informação necessária para o andamento do projeto?
seja um projeto viário, de edificação, de rede de água e por aí vai. Então agora a gente vai entender cada um desses métodos de representação. E o primeiro deles vai ser então os pontos cotados. Eles são a forma mais simples de representação do relevo. E aqui nós temos um símbolo cartográfico, geralmente é um pequeno x, que vocês podem observar aí na imagem, associado a um valor de cota, um valor de altitude. Então os pontos no terreno, que são projetados no mapa, têm uma coordenada x, y, associada diretamente a uma designação de altitude. E aí na figura a gente tem as duas setas representando dois pontos cotados, um de 219 metros e o outro de 84 metros. E apesar de ser uma forma de representação bem simples, ela tem um inconveniente de não apresentar o relevo visualmente de forma clara. Mesmo que a gente tenha muitos pontos cotados, a numeração da cota força nosso cérebro a olhar para todos os números para que a gente consiga traduzir o relevo, não sendo uma forma visualmente direta de interpretar o relevo. E geralmente esse tipo de representação é associado a curvas de nível, como a gente viu na figura anterior, para que sejam representados então os picos mais altos do relevo. Entretanto, algumas aplicações, como projetos de vias, adultas, redes de água, esgoto, precisam de valores exatos de altitude para determinados pontos. Para essas aplicações, em que precisamos obter um desnível exato entre dois pontos, os valores das altitudes já são representados pelos pontos cotados, o que facilita, então, a aplicação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curvas de nível, pessoal. A primeira característica, então, da curva de nível é que elas representam a projeção ortogonal da interseção da superfície do terreno com vários planos horizontais e equidistantes. Vamos olhar aí para a figura do lado. O que nós temos? Nós temos representado uma superfície que é seccionada por diversos planos horizontais, que são chamados aí de S1, S2, S3 e S4. Então, cada plano tem um valor de cota específico. E a curva de nível é representada, então, pela interseção desse plano. Vamos mostrar aqui. É a intersecção, então, por exemplo, do plano S4 aqui. É a interseção desse plano com a superfície topográfica, que então vai ser a curva de nível, vai ser essa interseção aqui. A curva de nível que intersecciona aí o S3 vai ser essa curva aqui. No mapa, ela fica representada dessa maneira aqui, certo? Por isso que a gente fala que é a projeção ortogonal dessa interseção aqui. Outro ponto, então, que a gente tem que destacar é que uma curva de nível, ela une todos os pontos de igual altitude. Então, quando a gente observa aí na figura, qualquer ponto sobre a curva de nível tem o mesmo valor de cota. Por exemplo, os pontos D e F, eles têm o mesmo valor de cota. Os pontos C e G também têm o mesmo valor de cota, aqui que está representado pela interseção do S3. E o ponto B e H tem o mesmo valor de cota, e o ponto A e I também tem o mesmo valor de cota. Para facilitar a leitura e a interpretação desse tipo de representação, a gente considera algumas convenções, como por exemplo, os planos horizontais, eles têm que ser equidistantes. Então, mas como que a gente vai decidir qual que é o espaçamento entre os planos, né? Ou seja, a distância, porque eles têm que ser equidistantes. Todos os planos têm uma distância igual entre si. Para essa decisão, a gente utiliza como base a escala da carta que a gente vai escolher. No caso de uma escala de 1 para 500, o ideal é que a equidistância entre as curvas seja de 0,25 a meio metro. Se a gente está numa escala de 1 para 1000, o ideal é que a equidistância seja de 1 metro. Se a gente utilizar, por exemplo, então, a escala de 1 para 100.000, a equidistância ideal seria 50 metros. Além da equidistância das curvas de nível, existem outras características que facilitam a interpretação do relevo por meio desse tipo de representação. E a numeração é uma característica fundamental. A numeração das curvas indica o valor da altitude do plano horizontal que intersecciona a superfície topográfica. Vamos ver então as figuras aqui ao lado, para a gente entender melhor como que funciona essa numeração das curvas de nível.
Nessas duas figuras aqui, nós temos aqui as curvas de nível que elas são bem parecidas, mas a numeração delas é diferente. Aqui nós vamos de 10 a 40, de fora para dentro. E aqui nós vamos de 40 para 10. Se eu estou indo aqui do ponto A' até o ponto D', eu estou subindo, certo? Porque a minha cota está aumentando. E aqui, na figura de baixo, do A' até o D', eu estou descendo, certo? Porque eu estou indo de 40 até 10. E aqui, então, do ponto E' para I', eu estarei subindo. E nessa figura de cima, do E' até o I, eu vou estar agora descendo, certo? Isso daqui só é possível de interpretar pela numeração das curvas de nível, tá? Se eu não tiver a numeração, eu não consigo identificar se o terreno está em elevação ou em depressão. Nós também podemos classificar as curvas de nível de duas maneiras. Elas podem ser classificadas como curvas mestras ou principais e curvas secundárias. Geralmente, somente as curvas mestras vão apresentar a numeração para indicar o valor da cota e elas vão ser sempre mais espessas em relação às curvas secundárias. Na figura aqui, nós vemos aqui então que essa aqui é uma curva mestra, essa aqui de 100, e ela é um pouquinho mais espessa do que as curvas ao redor, certo? Aqui uma de 100, aqui nós temos aqui um ponto cotado, e essas curvas mais finas, elas são as curvas secundárias. Agora vamos a algumas propriedades das curvas de nível. Como a gente já definiu, por se tratarem da intersecção de planos horizontais na superfície topográfica, as curvas de nível são sempre lisas e não apresentam cantos. Outro ponto é que duas curvas jamais se cruzam ou se juntam numa só. E por fim, é que toda curva é fechada. Ela se fecha sobre si mesma, e ainda que fora do limite da representação do mapa. Um ponto que facilita a interpretação das curvas de nível é o espaçamento entre elas. Quanto mais afastado as curvas de nível estão, o terreno se aproxima mais de uma superfície plana. E se as curvas estão mais próximas, o terreno é mais acidentado. Aqui nós temos, então, o exemplo de curvas que elas estão mais espaçadas, né? E aqui as curvas elas estão mais próximas, indicando aqui que nós temos uma elevação do terreno. Aqui também nós temos uma elevação do terreno, só que para um mesmo espaçamento, né, para uma mesma distância, aqui o terreno ele é muito mais inclinado do que aqui. Aqui nós variamos 3 metros nessa distância, e aqui nós vamos variar 7 metros, numa distância bem parecida. Já deu para perceber que esse tipo de representação é complexo em relação aos pontos cotados, não é mesmo? Vejamos então na figura da esquerda, no que a gente já falou das curvas de nível. Essa região aqui, elas têm uma concentração bem maior de curvas de nível, indicando que o terreno ele é bem mais acidentado do que essa região aqui, por exemplo. Aqui nós temos que o terreno está subindo bastante. Aqui nós também temos uma elevação, só que ela é bem mais suave em relação a aqui, onde nós temos as curvas de nível bem mais próximas. E na figura da direita, a gente está vendo um perfil transversal de uma superfície topográfica em cima. E o que a gente pode observar é que existe uma certa relação entre as curvas de nível e esse perfil. Já já a gente vai entender melhor essa relação. Por fim, a gente vai trabalhar a terceira forma de representação das superfícies topográficas, o perfil do terreno. Analogamente, então, às curvas de nível, que a gente tinha planos horizontais seccionando a superfície topográfica, agora, no perfil do terreno, nós temos um plano vertical seccionando essa superfície, conforme mostrado, então, na figura ao lado. Esse tipo de representação tem aplicação nas engenharias, pois auxilia na tomada de decisões, principalmente em projetos de estradas, canais e linhas de transmissão.
Por se tratar então de um corte vertical, a representação do perfil considera dois eixos. O eixo X, onde nós temos a distância horizontal entre as curvas de nível, e o eixo Y, onde são representadas as curvas de nível, que nessa representação são equivalentes aos planos horizontais. Vale ressaltar que geralmente a gente utiliza escala diferente para representar o eixo X e o eixo Y. Aqui nós temos o eixo Y e aqui o eixo X. A gente utiliza uma escala diferente entre esses dois eixos para a gente exagerar um pouquinho essa representação, para conseguir entender melhor a visualização do relevo. Geralmente a escala vertical ela é de 5 a 10 vezes maior em relação à escala horizontal. E agora, last but not least, vamos entender como traçar um perfil do terreno a partir das curvas de nível. Sejam dados a planta altimétrica e o plano vertical que vai seccionar essa região, o primeiro passo é puxar, então, linhas auxiliares da intersecção entre o plano vertical e as próprias curvas de nível. Então, eu vou puxar aqui para baixo essas linhas ortogonalmente à intersecção do plano vertical com a curva de nível. Em seguida, a gente precisa observar qual que é a variação dessas curvas de nível. A curva de nível mais baixa está aqui em 0 metros e a mais alta aqui em 30 metros. Então eu preciso desenhar linhas horizontais de 0 a 30 metros. Lembrando que elas são equidistantes, então elas vão de 0 a 30, variando de 5 em 5 metros. Depois, eu preciso identificar a intersecção entre essas linhas auxiliares que eu desenhei aqui e os planos horizontais. E como que é feita então a identificação? Essa primeira linha auxiliar, ela toca a curva de nível de 10 metros. Então eu preciso identificar aqui aonde está o plano horizontal de 10 metros. E aqui então vai ter uma intersecção. O segundo ponto, ele vai ter aí 5 metros, que é essa curva de nível de 5 metros. Aí então eu identifico aqui 5 metros. O próximo vai ser aqui em 0. Então, um ponto que vocês precisam tomar cuidado na hora de fazer essa identificação é que nunca vai pular, né? O relevo ele nunca vai saltar, por exemplo, do 0 para o 10. Ele vai antes passar aqui pelo 5, né? Então, a intersecção aqui do 5, depois vai ser do 10, continua subindo até o 15, depois em 20, 25... termina em 30, aqui em 30 novamente, e aqui em 25. E por fim, então, é traçado a linha que une todas essas intersecções. Um ponto que a gente precisa observar na hora de traçar é, por exemplo, aqui. Aqui nós temos que o relevo está subindo, né, de 25 para 30 metros, e ele volta em 30 metros. Nessa representação aqui, a gente observa que o relevo ele continua subindo um pouquinho, né? Ou ele vai manter aqui na linha de 30 metros, ou subir um pouquinho. Então, nessa representação, a gente está suavizando aqui, continuando o relevo, subindo um pouquinho em 30 metros e descendo. De modo geral, o que nós temos então? O relevo começa aqui em 10 metros, temos um declive, e depois uma elevação até 30 metros e depois um outro declive. Espero que tenha ficado claro, pessoal, mas é assim que a gente relaciona então a representação das curvas de nível para obter um perfil do terreno, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo se vocês gostaram. Essas foram as referências que eu utilizei aqui na aula. Agradeço aí o professor Alex. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, então.